tudo bem? Então, vim aqui hoje gravar esse vídeo pra você super especial. Convidei esse meu amigo mais especial ainda, o Márcio, porque ele tem dúvidas, que eu acredito que podem ser dúvidas que vocês tenham também. Porque como eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu tô sempre falando com muitas pessoas na rua e na mídia social, eu percebo muito essa dificuldade, essa falta de informação das pessoas sobre esse assunto. Então, a gente vai conversar hoje sobre terapia holística. E aí, Márcio, quais são as dúvidas? Pode mandar. Tudo bem, Ju? Tudo ótimo, e com você? Ju, eu tenho várias dúvidas, né? Eu acho que todo mundo tem também. Então, por exemplo, assim, o que é terapia holística em primeiro lugar? Por que terapia e por que não medicina? E por que é holístico? Qual é o significado da palavra holístico, exatamente? Então, o que acontece, tá? Tudo é energia, tá? Então, a gente tem, além do nosso corpo físico, a gente tem também os nossos corpos sutis, que as pessoas nem fazem ideia que isso existe, tá? Então, assim, a medicina tradicional, ela cuida exatamente disso, do nosso corpo físico. E a terapia holística cuida dos nossos corpos sutis. Em especial, tá? E nos mais conhecidos, vamos dizer assim, é o nosso corpo mental, nosso corpo sentimental e nosso corpo espiritual. Quando você fala assim, corpos sutis, são corpos que não são palpáveis, assim, a gente não consegue pegar Exatamente. neles? Como é que é isso? Exatamente. Então, como eu falei desde o início, tudo é energia, tá? A física quântica ensina muito sobre isso. Jesus, já naquela época, veio falar sobre isso, tá? Então, se tudo é energia, a gente aprende na escola, lá sei lá, acho que na 7ª série eu acabei aprendendo isso, que explica o seguinte, que as moléculas, quanto mais próximas elas vibram, mais firme é a matéria. Então eu lembro desde aquela época que a minha professora explicou, dizendo assim, a mesa que vocês estão sentados agora, ela é dura porque as moléculas estão vibrando muito próximas. Então, isso demonstra que o nosso corpo físico também, obviamente, é uma vibração de uma frequência energética, tá? Então, assim, o corpo físico é a única coisa que vibra de uma forma que a gente consegue sentir ele. E os corpos sutis, então, que a gente tem, que são várias camadas, né, interpretadas assim, que não necessariamente sejam assim, né? Mas então tu não consegue, ele não é palpável, tu não consegue senti-los. Então o princípio dessas terapias holísticas é que vai atingir exatamente essa estrutura de corpos, que tem uma densidade menor. Isso, então assim, todos os corpos eles estão interligados entre eles, tá? Então, tu afetando um desses corpos, todos eles vão acarretar no teu corpo físico, que é o mais denso, tá? Então, por exemplo, se tu tem maus pensamentos, maus sentimentos, né? E tu não sabe lidar com essas energias externas e muito menos internas, a gente acaba adoecendo o nosso corpo físico. Então, a maioria das nossas doenças são ocasionadas, sim, por nós mesmos, tá? Então, assim, a gente acaba criando doenças pra nós, tá? E existem muitas formas de desenvolver essas doenças. Não somente pela falta de informação que a gente tem desses corpos sutis, mas, claro, pela nossa rotina, nossa correria do dia a dia, a nossa alimentação, falta de exercício, né, de mexer com o nosso corpo. E então, só que junto disso tudo, que é o que geralmente a medicina tradicional nos traz, a gente tem também isso que a física quântica traz bastante pra gente, que é os nossos sentimentos, que é os nossos pensamentos, né, as nossas crenças limitantes, as coisas que a gente vai guardando, ou as informações que a gente já traz da nossa família, da nossa ancestralidade, o que já tá dentro do nosso DNA. E muitas pessoas não acreditam nisso, mas não sou eu que estou falando, Juliana, né? Tem milhares de pesquisadores e cientistas que já explicam isso, que já testaram isso, que já comprovaram isso, tá? Então, deixa eu entender uma coisinha antes de começar a perguntar que tipos de terapias holísticas existem, tá? Sim. Então, você falou assim, que são os nossos hábitos, né? Hábitos diários, por exemplo, não fazer exercício, comer de maneira assim meio irregular, com comidas que não são muito saudáveis. Aí você falou também pensamentos que também não devem ser muito saudáveis, emoções e sentimentos que vêm. Então tudo isso é sutil, que acaba afetando o corpo físico. Isso. Tudo está interligado.
interligado. Me dá um exemplo então, uma terapia holística, por exemplo, que pode tratar um desses desajustes do corpo, dos corpos sutis. Eu vou te dar duas, tá? Que são as mais conhecidas aqui no Ocidente hoje em dia. Tá. Porque, por exemplo, lá no Oriente, a terapia holística ela é conhecida há mais tempo, tá? Aqui no Ocidente que a gente acabou tendo um atraso na chegada dessa informação. As primeiras técnicas que começaram a surgir aqui, que, claro, que eu ouvi falar e que eu percebo muito no meu entorno, que é o que as pessoas já estão habituadas mais a ouvir a palavra, é a acupuntura e o reiki, tá? Então, assim, a terapia holística ela é milenar, ela é muito antiga, só que não é habitual ainda na nossa rotina. E os médicos mesmo, o sistema que a gente vive, não traz essa informação. Então, a gente tem que aproveitar, por exemplo, a internet, né? Que tem muitas informações não relevantes para nossa vida, mas também tem informações maravilhosas. Então, vamos usar essa ferramenta a nosso favor. Vamos buscar, de fato, o que realmente vai mudar e transformar e ajudar a nossa vida. E a terapia holística é uma dessas ferramentas. Uma outra pergunta, vamos lá. Eu tô com uma dor de cabeça já faz algum tempo, aí resolvi ir no médico, o médico falou assim, olha, não tem nada de errado, fiz aqui exames de imagem com você, tá tudo certo. Toma um Tilenol, um Dorflex. Toma um Tilenol aí, deve ser um pouquinho de estresse, deve ser um pouquinho de preocupação, cansaço, ou você tá desidratado. Aí eu vou lá, tomo água, faço aquilo que o médico pediu pra mim, mas a dor de cabeça persiste, ela tá lá me incomodando de vez em quando. Aí eu falo assim, bom, vou tentar uma terapia holística. Vou lá procurar uma mestre em reiki. Você trabalha com reiki, não é isso? Também. Vamos lá. Uma das minhas ferramentas é o reiki. Tá bom. Por favor, explica pra mim como se estivesse explicando pra uma pessoa que nunca passou por uma terapia como essa. Como é que seria receber um tratamento de reiki? Então, isso é muito engraçado, porque às vezes eu converso com as pessoas e alguns me perguntam assim, quando tu for aplicar o reiki em mim, tu me encosta? Tu me toca? Não tem toque. Tu me faz uma massagem? Então, eu posso te tocar, mas eu posso também não te tocar. Eu posso, inclusive, te mandar à distância. Porque como é energia e a barreira do tempo, na verdade, não existe, tempo e espaço, então a gente consegue mandar à distância também, tá? Então, assim, tem várias pessoas, inclusive, que moram em outras cidades, que não moram na mesma cidade que eu, mas que me pedem atendimento. E eu mando à distância o atendimento e depois quando a gente vai conversar é muito legal, né? Porque às vezes eu recebo informações que ela também recebeu, coisa assim, isso é fantástico, sabe? Isso é muito legal. E com o tempo do tratamento holístico, eu noto muito a melhora da vida das pessoas. Sabe? A pessoa deita, por exemplo, numa maca, vamos supor que ela vai no local de atendimento. Você tem lá uma maca, a pessoa vai deitar, aí você vai pedir pra pessoa dar uma relaxadinha, só fechar os olhos, é isso mais ou menos? Então, o que acontece? As pessoas, geralmente, elas estão nessa loucura, né? Nessa correria do dia a dia, então elas não conseguem acalmar a mente, e a gente sabe já comprovadamente hoje em dia, né? A importância que é dar o desliga, né? O botãozinho do desliga, nem que seja 5, 10 minutos por dia. Isso faz toda a diferença no nosso dia, tá? Tanto que a meditação traz muito isso, o yoga também traz muito isso pra nossa vida. Então eu tento, de várias formas, né, com várias ferramentas que eu utilizo, fazer com que a pessoa entre nesse estado de relaxamento. Claro que, por exemplo, assim, usando a minha própria experiência, a primeira vez que eu fui fazer um atendimento, tipo, eu ser atendida no reiki, nossa, eu sou uma pessoa super agitada, né? Minha cabeça tá sempre assim, 1 milhão, assim, sempre pensando em várias coisas. Então eu lembro que a pessoa foi me atender e eu ficava pensando em tudo, assim, eu não conseguia acalmar minha mente. E ali eu vi que, nossa, que dificuldade. Então a partir dali que eu comecei a buscar informações, né, fui buscar meditação, daí acabei fazendo curso de reiki pra mim, né, que as pessoas acham que fazer curso de reiki é pra ti já sair atendendo pessoas. Não, tem vários níveis de reiki. O primeiro nível é justamente pra ti se ajudar, se autoajudar, tá? Então tu pode buscar uma pessoa pra te atender e tu pode também fazer um curso pra se autoajudar em casa. A gente tá entrando na transição planetária, né? Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, data limite e tudo mais. Então a gente tá entrando numa era diferente agora, que é a era da liberdade, que é as pessoas entenderem que tu não precisa depender de fato de uma religião, ou de um guru, ou de um mestre, ou de nada, entendeu? A gente tem o acesso, a gente só precisa das informações para isso. Mas eu tenho que entender, então, por exemplo, que eu tenho que deixar de lado todas as terapias tradicionais? Não, de forma tradicional? alguma. Não, de forma alguma.
A terapia holística, como muitas pessoas conhecem, como terapia alternativa, tá? Mas ela deve, inclusive, ser aliada e futuramente a gente já tem informações que ela vai ser acoplada a hospitais, por exemplo. Tipo, os terapeutas holísticos vão estar trabalhando diretamente com os médicos. Inclusive, eu dei um curso agora em Porto Alegre, a semana passada, e tinha 3 médicas na minha turma. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque essa informação, para vocês verem como a gente tem dificuldade em ter essa informação, né? Porque não tem acessibilidade para isso, as pessoas não fazem ideia de muitas coisas que existem. E eu fiquei extremamente feliz, né? Porque eu tô percebendo isso, né? Que os médicos não têm também essa informação. Mas já tá começando as pessoas estão começando a se questionar, né? Justamente por causa dessa transição que a gente está enfrentando, que a gente está mudando a frequência planetária. Então, as pessoas, querendo ou não, de alguma forma, elas estão se despertando, tá? Então, a medicina tradicional, ela cuida do nosso corpo físico. A terapia holística, ela cuida dos nossos outros corpos. Então, faz muito sentido que elas andem juntas. E claro, se tu já desenvolveu a doença, já desenvolveu o problema, tu não vai chegar lá na terapia holística, de certa forma, e ser curado. Ainda mais no primeiro atendimento. Pode acontecer? Pode! É isso São que eu ia perguntar pra você. possibilidades. A pessoa vai lá assim, então eu tô com um problema aqui no meu fígado, no meu estômago há anos, então eu vou lá fazer um reiki, uma única sessão já tô curado. Não é bem assim, né? Não, que eu falei, pode acontecer? Pode, milagres acontecem o tempo inteiro, né? A gente às vezes não percebe isso, mas são infinitas possibilidades, tudo pode acontecer. Mas obviamente que na maioria dos casos, não, tu precisa realmente fazer um tratamento, né? Fazer vários atendimentos, às vezes buscar outras fontes de alternativas para complementar, usar a medicina tradicional e usar tantas ferramentas que a gente tem na terapia holística. É como no caso tu ir no cardiologista e tu ir numa dermatologista. Tu tá usando várias ferramentas da medicina tradicional. Na terapia holística tu também pode usar. Tu pode ir lá e fazer um reiki, tu pode ir lá fazer uma acupuntura, tu pode usar aromaterapia pra te ajudar, tu pode ir lá fazer um theta healing, que agora tá na moda, as barras de axis. Então tem várias ferramentas que a gente pode. Só que se as pessoas não sabem nem o que é terapia holística, muito menos que tudo é energia, o que existe outros corpos sutis que elas precisam também cuidar. É possível que uma pessoa, por exemplo, entre no seu consultório para fazer um reiki e ela não sinta absolutamente nada? Pode, já aconteceu, inclusive. E ela deve desistir por não ter sentido nada, que então assim, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? A gente pode tanto querer continuar esse tratamento, como não continuar. É como se fosse na medicina tradicional também. Às vezes tu vai lá e recebe uma notícia e o médico diz, tem que fazer isso, tu chega em casa e fala, não quero fazer isso. É o teu livre-arbítrio de fazer. Né? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, nos pequenos detalhes, não quer dizer que tá certo ou que tá errado. O que vai mudar é o nosso resultado. Né? Então... Mas seria interessante também, porque a pessoa não sentiu nada. Aí ela fala assim, será que eu continuo, não continuo? Porque assim, um tratamento alternativo talvez não seja tão caro quanto uma consulta com um médico desses tradicionais, e hoje né? em dia tem no SUS, né? As pessoas, olha pra vocês verem. Tem no SUS já atendimento há 2 anos de reiki, de acupuntura, de meditação. As pessoas não têm essa informação. Eu já inclusive fui em posto de saúde perguntar sobre isso. As pessoas não sabem que tem, não sabem que existe isso tudo. Tá lá disponível para as pessoas. Tá lá disponível, gratuito. Que legal. Para quem não tem acesso. Que legal. Mas eu tô fazendo com uma pessoa, com uma terapeuta particular, como você. Sim. Aí eu fiz lá uma sessão. Aí eu falei assim, eu até me senti relaxado, porque eu tô aqui sentado, tô aqui deitado numa cama, ela tá lá fazendo, teoricamente está fazendo uma energização, uma harmonização energética em mim. Cada pessoa trabalha de uma forma, né? A gente não tem como analisar, porque cada um teve um estudo, tem ferramentas diferentes, tem intuições diferentes, tem conexões diferentes, mas eu percebo muito isso, que por mais que a pessoa não tenha sentido nada, se ela não sentiu na hora, ela vai perceber isso nos outros dias. Você sugere que ela preste atenção. Sim, por mais que essas pessoas que não tenham sentido nada, né, porque são ainda muito material e não conseguem, né, ter ainda a sua intuição mais aflorada, elas acabam retornando até para conversar. Porque isso eu acho uma coisa muito importante também. Em todos os casos existem os profissionais e os profissionais, né? Então, eu gosto bastante de conversar com as pessoas, porque eu percebo muito essa necessidade. E eu
quero levar o máximo para os meus pacientes a autocura deles. Eu não quero que eles fiquem dependendo de mim. Entendi. Porque, como eu falei, a gente tá nessa transição da liberdade que a gente não precisa de guru, não precisa... De um mestre, né? Isso, então assim, tem informações e ferramentas disponíveis pra gente, é só a gente querer receber isso. Então, eu tento conversar bastante com a pessoa e dependendo conforme for a situação, eu entrego ferramentas para elas poderem praticar em casa, fazer em casa. E com isso elas notam melhoras no dia a dia delas. Porque também não adianta tu fazer tudo errado todos os dias, né? Errado que eu digo, não existe certo ou errado, mas fazer coisas que alterem, que te tragam resultados não tão saudáveis, né? Ou quanto tu gostaria que fossem teus resultados, né? Como dizia Einstein, fazer todos os dias as mesmas coisas, buscando resultados diferentes. Isso não existe. Então não adianta tu ir lá fazer um tratamento holístico e continuar com os teus velhos hábitos também. Tu vai sentir diferença entre esse espaço de tratamento, né, ou do dia mesmo que tu foi lá ser atendido, mas daí se tu não for mais fazer nada e continuar mantendo as mesmas, tu vai adquirir as mesmas doenças ou outras doenças interligadas, entende? Então, são assuntos, né, um pouco complexos, né, quando a gente não tem uma base, enfim. Mas a ideia era justamente trazer esses temas, né, a terapia holística, como tu tava também com muita dúvida, a gente resolveu fazer esse videozinho pra ajudar todo mundo. Eu sei que tá ficando meio longo, já tá com quase 17, 18 minutos aí. Agora, assim, Ju, só pra terminar, você que é uma terapeuta, por exemplo, de Reiki, entre outras terapias também. Eu tenho várias ferramentas. Quantas sessões, assim, no mínimo, você sugere que a pessoa faça? No mínimo umas 3. Umas 3 sessões. 3, 4 sessões. Pra não desistir na primeira. Entendi. E isso que eu falo também, né? Às vezes a pessoa vai lá, é atendida por mim, mas dependendo do caso dela, eu mesmo sugiro, tem uma pessoa que eu conheço que trabalha com tal ferramenta, quem sabe tu vai lá e testa a ferramenta com ela e tal, porque às vezes é só a ferramenta que vai fazer a diferença mesmo no resultado dela, entende? E pra quem tá vendo você, por exemplo, existe diferença entre ela ser atendida, por exemplo, tá lá no Acre, aqui no Brasil, ou a ser atendida pessoalmente por você, ou não tem diferença nenhuma? Então, isso que eu ia falar antes, por exemplo, que a gente acabou mudando de assunto, né? Porque comigo é uma loucura pra falar. Se a pessoa estiver em casa ou estiver na sala, não muda nada. O que muda é justamente esse contato físico que a gente tem, entende? Então, se a pessoa estiver lá no Acre, estiver lá nos Estados Unidos, estiver lá onde for, e eu combinar com ela, eu vou te mandar o atendimento na hora que tu for dormir, ou eu vou te mandar o atendimento às 8h30 da noite, então você fica, né, mais relaxado em casa e tal, não pode operar nenhuma máquina, nem estar dirigindo, né? Mas a pessoa geralmente fica mais sonolenta. Deixa mais relaxada, mais sonolenta. Relaxada, exatamente. Entendi. Então, nesse momento a pessoa vai receber, às vezes ela pode receber dormindo, vários casos eu devo falar pra pessoa, não, fica tranquila, a hora que tu for dormir, tu vai receber e tá tudo certo, né? E no outro dia ela acorda bem, né, às vezes até com sensações, ou teve algum sonho, né? Então, tudo isso faz parte, né? A gente tem que sempre lembrar que são infinitas possibilidades. Ju, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Eu vou querer perguntar muito mais coisas depois pra você. Adorei fazer essa entrevista contigo. Vou querer já iniciar algum tipo de tratamento que você me sugerir, alternativo. Tá bom. Porque eu sou muito assim, eu tenho a tendência de querer me tratar por essas coisas, mais do que pela medicina tradicional. Então, isso com o tempo vai ficar mais próximo da gente, né? Ainda é uma informação que o Ocidente ainda tá recebendo, né? Meio que tem um pouco de resistência, né? A pessoa ainda tem as suas barreiras, né? Com relação à religião ou pelas crenças mesmo, pelos medos, muito pelos medos, né? Porque a gente tem nossos medos e o nosso ego geralmente vai cuidar muito bem disso. Então, às vezes acaba bloqueando a gente para receber informações importantes pra gente. Entendi. Mas, gratidão por essa oportunidade. A gente tá passando essas informações. Se vocês gostaram desse vídeo, dessas informações, se vocês acham que faz sentido e que pode ajudar tanto a tua vida como a vida das outras pessoas, né? Porque acho que a gente tá aqui também para isso, né? Para trocar informação, para passar informação, para um ajudar o outro, pra gente poder crescer todo mundo junto e transformar esse mundo num lugar melhor para se morar, para se viver. Então, compartilha com os teus amigos, compartilha com a tua família, compartilha com todas as pessoas que tu ama e leva essas informações adiante. Busque mais informações também, na internet tá cheia delas. E lembra de se inscrever no canal da Ju também. Qual que é o canal? Por favor, toca aí no sininho. Toca o sininho, é isso? É isso aí, tô começando a gravar agora os meus vídeos, né? O canal de YouTube é uma coisa que eu queria fazer já há bastante tempo. Eu tô começando aí a gravar meus vídeos, passar meu conhecimento. E é isso aí. Tá bom? Vamos encerrar então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos de luz e até mais.
bum, bing body bum bum, body bum bum, bing body bum bum, body bum.